me chamo João de Deus, eu sou um médico com formação em neurocirurgia e trabalho especificamente com uma sub-área chamada de neuroradiologia intervencionista. E hoje nós vamos falar um pouco dessa área de atuação, vamos falar especificamente da nossa principal ferramenta de trabalho, que é a angiografia cerebral, com um meio diagnóstico e depois, no segundo momento, lá na frente, uma outra oportunidade com uma forma de tratamento, uma abordagem terapêutica. A angiografia cerebral, essencialmente, é um método diagnóstico. Tá? O que se propõe, no caso, é a gente desenhar ou descrever as estruturas vasculares, tanto da cabeça, espaço intracraniano, como da região do cervical, pescoço. E, a partir daí, detectar algumas doenças e propor algum tipo de tratamento. Bom, a angiografia ela pode ser executada ou feita mediante 3 métodos, né? 3 opções, digamos assim. Ela pode ser feita através do estudo de tomografia, aí nós chamamos isso de angiotomografia. Pode ser feita através da ressonância magnética, tem um nome apropriado, que é a angiorressonância, né? De vasos intracranianos e cervicais. E a angiografia digital por cateterismo, que é convencionalmente chamada de angiografia cerebral dos 4 vasos. Então, nós falávamos sobre as formas de angiografia cerebral, né? Então, temos aí a angiografia por tomografia, chamada de angiotomografia, a angiorressonância e a angiografia cerebral por cateterismo. Elas guardam algumas diferenças essenciais, né? A angiografia por cateterismo, ela se caracteriza por ser um procedimento invasivo, essencialmente invasivo. E até por essa razão, nós interpretamos isso como uma pequena cirurgia, né? Com o objetivo, a princípio, apenas diagnóstico. Já a angiotomografia e a angiorressonância, não. A invasividade é menor, o máximo que se acessa o máximo que se preconiza é o acesso venoso com a injeção de meio de contraste. A angiografia cerebral, por cateterismo, tem uma grande vantagem sobre esses outros métodos ditos não invasivos. O principal deles tem a ver com a sensibilidade, né? A capacidade que você tem de diagnosticar determinadas doenças, a capacidade em permitir uma programação operatória subsequente. Então, na verdade, apesar da sua invasividade, ele traz essa grande vantagem no aspecto da decisão terapêutica. A angiografia cerebral, ela deve ser realizada em um ambiente de hemodinâmica. E os ambientes de hemodinâmica, invariavelmente, estão estabelecidos, né, ou locados dentro de um hospital, uma estrutura hospitalar. Até por conta de outras necessidades que podem surgir, como, por exemplo, a necessidade de um serviço de anestesia acoplado, de terapia intensiva, recursos na parte de neurologia, neurocirurgia, enfim, todo um aparato hospitalar. Então, de uma forma clara, é o tipo de exame que deve ser realizado normalmente em ambiente hospitalar. Falar sobre dor, né? O que o paciente sente durante um exame de angiografia? Bom, é feita uma anestesia, ou era uma anestesia local ou uma anestesia geral, e o paciente, portanto, não sente dor não deve sentir dor, pelo menos, durante o seu exame. O exame pode ser realizado com o paciente acordado ou com o paciente sob anestesia geral. O que habitualmente não se faz é a realização do exame com sedação, porque em muitos momentos há necessidade de que haja uma colaboração do paciente se o intuito for realizar o exame com o paciente sem anestesia, né? Entretanto, alguns pacientes, sobretudo pacientes fóbicos, pacientes com alguma restrição de nível de consciência, alguma incapacidade, esses pacientes são candidatos à realização do exame através de anestesia geral. E aí, obviamente, não sente dor alguma. É um exame, essencialmente, pressupõe a utilização do meio de contraste, como todos os exames de angiografia. O meio de contraste é um meio seguro, reações adversas podem acontecer com qualquer medicamento, qualquer fármaco, mas acontece um percentual muito baixo de pacientes. E para além dessa questão, tem um outro aspecto que é muito importante. Como esses exames são realizados em um ambiente hospitalar, né, um ambiente, portanto, com segurança, caso ocorra algum tipo de reação adversa, que necessite de um suporte mais avançado, a estrutura hospitalar está ali justamente para essa finalidade, né, dar atendimento adequado ao paciente. O estudo angiográfico, como meio diagnóstico, não pressupõe que se deixe nenhum tipo de dispositivo no espaço intravascular, né?
diferentemente de uma abordagem terapêutica. Mas para o exame em si, não. Todos os materiais utilizados, os catéteres e fios guias, etc., depois são retirados e, enfim, não tem nenhuma persistência, nenhuma manutenção de nenhuma estrutura intravascular. Ele é realizado essencialmente por um acesso à artéria. Nós podemos fazer isso nas artérias femorais, ao nível da virilha, ou braço, ou acesso radial, em que se introduz um dispositivo que nós chamamos de catéter. De uma forma muito simplória, é um tubo plástico flexível, que ele é navegado e é posicionado nas artérias do pescoço, através de exame de radiografia, de raio-x, e uma vez posicionado nós injetamos o medicamento, que é o contraste. E aí a partir daí faz uma série de aquisições radiográficas, geração das imagens em si. Essencialmente, o exame de angiografia cerebral ele está indicado para 2 grupos de doenças, né? As doenças hemorrágicas e as doenças isquêmicas. Nós podemos identificar, através dessa perspectiva, aneurismas cerebrais, malformações vasculares que são sensíveis a esse método. Existem algumas que a angiografia não é o melhor método para identificação e diagnóstico. Lesões obstrutivas, que de alguma maneira podem concorrer com acidente vascular cerebral em algum momento, isquemia cerebral. Muitas vezes no planejamento operatório de um processo expansivo de um tumor de cabeça e pescoço, isso também pode estar indicado. Assim, de uma forma geral, essas seriam digamos assim, as indicações mais primárias. Existem outras indicações, muitas vezes, digamos assim, menos frequentes, mas que realmente não fazem parte das indicações mais principais, digamos assim. A escolha de um hospital, de um serviço para a realização de um estudo angiográfico deve ser de comum acordo com o paciente. O paciente tem que se sentir à vontade na escolha do serviço, não somente do serviço, também do profissional que vai executar o procedimento. É evidente que nesse cenário, como a maioria dos pacientes tem planos de saúde, são ligados a alguma operadora, muitas vezes essa escolha não depende somente dele. Entretanto, é importante atentar que se nesse serviço em que vai ser realizado o procedimento, se existem todas as condições, né? Um aparelho apropriado, se a estrutura de retaguarda é adequada e, essencialmente, se o médico que vai realizar o procedimento está certificado a fazer o estudo ou não. O paciente encaminhado para um estudo angiográfico, ele, em geral, ele passa por uma internação num regime de hospital-dia, se for um paciente ambulatorial, obviamente, né? Então, realizando o exame, ele acaba recebendo alta precoce, não há necessidade de se estender muito mais. Quanto tempo, em média? Depende, um exame sem maiores comorbidades, sem maiores intercorrências, sem nenhum tipo de, sem anestesia geral, por exemplo, com anestesia local, ele pode receber alta em 4 horas após o repouso, né? Alguns casos em que demanda utilização de anestesia geral ou utilização de um dispositivo mais calibroso, esse período de permanência pode ser um pouco mais estendido. O retorno às atividades, ele se dá 48 horas após o estudo, né? Claro, existem exceções, existem situações específicas, se o indivíduo ele tem uma atividade, digamos assim, mais braçal, opta-se por deixar um pouco mais de tempo de repouso. Se o indivíduo ele tem uma atividade, por exemplo, em home office, esses pacientes às vezes podem retornar à sua atividade laborativa até no próximo dia. Após o exame, essencialmente o repouso. O paciente deve guardar repouso, não carregar peso, evitar subir escadas, isso durante um período também, como eu havia mencionado, de 48 horas. Né? E, obviamente, se surgir algo de diferente no local do acesso, um inchaço, dor, né, febre, o serviço onde foi realizado o procedimento deve ser comunicado e o paciente deve retornar ao seu médico. A angiografia cerebral está indicada essencialmente para pacientes com doença vascular hemorrágica, sangramentos intracranianos, onde se precisa definir a causa desse sangramento, né? A investigação de uma malformação vascular, de um aneurisma cerebral, por exemplo, que determine o sangramento em questão. Paciente com doença isquêmica, um acidente vascular isquêmico, um AVC, né, ou um derrame comumente mencionado, em que esses pacientes necessitam de um diagnóstico de uma eventual obstrução ou suboclusão de uma estrutura vascular, de uma artéria, por exemplo, tanto na região do pescoço quanto na região intracraniana.
Também está indicado em algumas outras doenças, como a investigação complementar de um tumor, na perspectiva de uma embolização, por exemplo, pré-operatória. E também, de forma mais recente, também com parte coadjuvante ou com uma possível forma de tratamento das chamadas síndromes de hipertensão intracraniana. Então, esse conjunto de doenças, elas acabam configurando as indicações mais, digamos assim, mais formais para uma angiografia cerebral. Esse exame deve ser realizado por um médico especialista, um médico qualificado. Apesar de que, para a medicina, os médicos, em tese, estão aptos a realizar diversos procedimentos, procedimentos muito específicos, né? Procedimentos com algum grau de risco agregado, devem ser realizados essencialmente por médicos qualificados. Isso é inexorável. Qualificação médica, bom, esses exames em geral são realizados por médicos neuroradiologistas intervencionistas, né? Com diversas formações. Alguns que advêm da área da radiologia clínica mesmo, outros colegas que são neurocirurgiões que migram de especialidade, ou mesmo neurologistas que têm um perfil apropriado para a especialidade. Então, a qualificação é essencial que sejam médicos neuroradiologistas intervencionistas, médicos esses com a formação apropriada em centros de formação, né, que tenham lá a sua ligação com a Sociedade Brasileira de Neuroradiologia. Alguns pacientes até preferem que esse exame seja realizado com anestesia geral, porque existe todo o estresse envolvido no diagnóstico, o encaminhamento, toda a questão relacionada à internação, né? Então, alguns pacientes se sentem mais confortáveis em realizar dessa forma. E também existem alguns outros aspectos, né? Alguns pacientes simplesmente têm fobia, como já foi mencionado oportunamente, ou são pacientes em que têm alguma limitação cognitiva ou de compreensão e necessitam fazer o exame, e por essa razão o suporte anestésico ele é fundamental.